Hoje nós estamos aqui para falar sobre o BTLG, o fundo de tijolo de logística aí da BTG. Esse fundo que é um dos maiores que a gente tem aí no setor de logística quando a gente está falando de patrimônio, também no quesito aí quantidade de imóveis. Hoje a gente vai analisar esse fundo para saber tudo que vem acontecendo nele e para saber quais são as novidades que ele tem a trazer para a gente esse mês. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente poder iniciar. Pessoal, BTGLG hoje custando cerca de R$ 92,99, um dividend yield aí na casa dos 9,18% e uma valorização aí de cerca de menos 1,88% nos últimos 12 meses. Então, tudo vem sofrendo aí uma quedinha. Quando a gente olha o dividend yield dele, a gente vê que o fundo tá com um dividend yield relativamente alto aí para um fundo de tijolo, tá? O tijolo fica em média de 7, 8% de dividend yield e o BTG aí tá com cerca de 9%. Então, assim, o dividendo um pouco mais alto. Olhando graficamente o último ano, a gente vê que o fundo andou bastante de lado. Ele teve um momento aí de valorização, desvalorizou, subiu de novo e agora vem caindo. Nos últimos 5 anos, a gente vê que é um gráfico também estabilizado, tá? Teve um crescimento antes da pandemia, depois pós-pandemia, teve essa queda aí. E agora vem sempre andando de lado aí. Não se recuperou, de fato, alguns patamares que tinha antigamente. Bom, analisando alguns indicadores aqui, como por exemplo o PVP, mostra que o fundo hoje não tem nenhum desconto, tá? O valor justo dele é R$ 100,15, então tá um pouquinho abaixo, mas uma pequena diferença aí. E o patrimônio dele, mais de 4 bilhões de reais, então um fundo relativamente muito grande aí. Hoje são mais de 320 mil cotistas e uma liquidez média diária de quase 8 milhões, liquidez muito boa. E o dividendo que vem pagando aí, 36 centavos aí desde de março praticamente. Mas o fundo já pagou esse dividendo no ano passado. Então a gente vê que é um fundo que possui os rendimentos bem estáveis, tá? Ele não vai ter tanta alteração aí de rendimento. E olha só, vem tendo um aumento ano após ano, né? Obviamente lá desde o seu lançamento veio aumentando, mas hoje ele deu uma estagnada aí. Desde o ano passado o fundo não consegue tanto crescer tanto. Mas isso acontece, pessoal, obviamente, porque assim, conforme o fundo vai crescendo, ano após ano, tudo mais, obviamente fica difícil mesmo crescer, tá? No início, quando o fundo é pequeno, adquirir mais imóveis é muito fácil. Quando o fundo vai chegando num patamar que hoje tá o BTLG, esse crescimento já fica um pouco mais complicado. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse relatório de maio, tá? Vamos ver o que ele tem de novidade pra gente. Pode ser interessante aí pra gente poder analisar. Bom, já começar aqui destacando o que eu sempre destaco com vocês, que é a questão da taxa de administração. Mantém estável aí 0,9 ao ano, tá? E aqui algumas informações importantes. Primeiro, hoje o fundo tem uma vacância financeira aí de somente 2%. Uma vacância muito baixa, tá? Excelente. Prazo médio dos contratos aí, então os contratos têm um prazo médio de cerca de 4 anos, isso é bom. E hoje o fundo tem aí 22 imóveis no portfólio. Aqui no cantinho esquerdo aqui a gente tem algumas informações bem importantes. A primeira é sobre o BTLG Guarulhos e o BTG Feira de Santana. Anunciou a venda desses dois ativos, tá? O valor de transação total é 133 milhões, sendo que o fundo recebeu aí 71 milhões à vista. O resto vai ser corrigido em uma taxa de IPCA mais 2%. Então assim, venda excelente. Foi o que aconteceu lá em abril, né? Mais uma atualização sobre o BTLG SBC. O fundo recebeu o pagamento aí da primeira parcela da venda desse ativo, tá? O valor de 62 milhões. E o interessante desse fundo é que, desse ativo, né, da venda, é que ele tem uma opção de recompra no futuro. Então, assim, é interessante. O fundo consegue algum lucro agora, distribui esse lucro e também reinveste o dinheiro em outros imóveis e futuramente ele pode recomprar. Sobre o BTLG Cajamar, o fundo aí conseguiu aí o pagamento da parcela final do ativo, tá? Então, teve uma antecipação interessante. O fundo tende a ganhar com isso e vai pagar menos juros, né? Em relação à alocação de capital, bem interessante isso aqui, ó. O fundo aí tá avançado para adquirir cerca de 15 novos ativos, tá? Muito interessante isso. Caso aconteça, vai ter um resultado muito bom, tanto no aumento do resultado do fundo, quanto também na resiliência, tá? O fundo praticamente vai aumentar aí, quase dobrar de tamanho. Vamos lá, em relação ao resultado, o fundo vem aí, tendo esse rendimento aí de 76 centavos, tá? Hoje praticamente não tem despesa financeira nenhuma, então bem tranquilo. E a receita, né? O fundo total de receitas aí de 19 milhões, a despesa de 500 mil e sobra pro fundo 18, tá? E aí, com algumas entradas aí que tiveram, esse mês o fundo teve um resultado muito positivo, 44 milhões aí. E aí conseguiu acumular um resultado, cerca de 26 centavos aí. Vai poder ir ajudar, tá? Que o fundo antes não tinha nenhuma reserva, então muito positivo mesmo. E a ideia, tá? Até o final de 2024, tinha esquecido de falar pra vocês, é a projeção entre 74 e 68 centavos. Bem interessante. A gente tem a carteira dele hoje, todos os ativos, em questão de receita também. A gente vê que tem ativos que causam muito impacto.
Para esse ano, praticamente quase nada de vencimento, só 6%. Ajuste, agora em junho a gente vai ter cerca de 10% de ajuste, isso é bom. Ele é um ativo, tá? Aqui, um fundo, né? Foca a maioria em São Paulo, seus ativos, tá? 85% da ABL tá em São Paulo. E aqui, vou até pular uma parte que é o fato interessante, tá? Hoje o fundo tem 9 ativos aí que estão dentro do raio de 60 quilômetros aí de São Paulo. 7 estão dentro do raio de 30 quilômetros. Então, assim, esses imóveis, eles vão ter um valor de mercado muito mais alto aí. O imóvel, por exemplo, tá localizado a 200 quilômetros de São Paulo. Então, assim, destaque demais para isso aqui. Quando consegue pagar mais caro, cobrar mais caro, né? Tanto no aluguel como na possível venda aí. E vão ser ativos que não vão ficar aí desocupados, tá? Não tem ninguém aqui que, por exemplo, você prefere alugar um ativo no centro de São Paulo ou no interior? Obviamente no centro, tá? Empresas grandes, Mercado Livre, tem imóveis logísticos nesses lugares. Essa localização aí dentro de São Paulo é muito importante. Aqui tem algumas informações úteis, como por exemplo, é focado no IPCA, né? Ele tá bem foco dele principalmente em e-commerce e varejo. Contratos da maioria são típicos, o foco dele é logística. Hoje tem uma vacância pequenininha e o mais interessante, né? Hoje o fundo tem 1,6 bilhões de reais aí em caixa, tá? Uma alavancagem relativamente pequena, então assim, quando adquirindo vai conseguir usar esse dinheiro para adquirir mais imóveis, vai ser bem interessante. Aqui ele mostra um pouquinho do portfólio. Acho bem interessante esses ativos aqui lá de Cajamar, ativos novos. No geral, assim, a grande maioria dos galpões do BTLG, eles são novos, tá? E muito bem localizados. Você vê pelas imagens aqui, são galpões de alta qualidade. Então isso aqui traz muito mais rendimento aí pro fundo, tá? E aqui são os 3 imóveis aí que eles estão em processo de venda, tá? Esse aqui é o ativo que ele tem alavancagem, tá? Esse BTLG Hortolândia. Todos indexados ao IPCA, então atualmente tá bem tranquilo. O fundo consegue pagar tranquilamente. Aqui no embaixo, tá? Eu acho que é interessante talvez vocês entrarem depois e darem uma lida aqui. Ele tem um panorama aí basicamente do mercado logístico no Brasil. Ver como que o preço pedido vem aumentando, a questão da vacância vem diminuindo, tá? Um pouquinho dos galpões, né, nas regiões aí de São Paulo, como que tá a questão da vacância e tudo mais, vem caindo bastante também. Bem interessante, tá? Para entender um pouco mais desse mercado. E bom, pessoal, em relação a alguns comentários finais aqui, BTLG segue sendo muito aí tranquilo, tá? É um fundo que, para você investir, você raramente vai ter algum tipo de dor de cabeça. São ativos muito novos, muito bem localizados. A gente vê assim, 9 ativos aí dentro daquele raio de 60 km de São Paulo, assim, ativos que raramente vão ficar vagos, tá? Se o inquilino sair no outro dia, já tem alguém batendo na porta ali para poder alugar. Isso tudo traz segurança, tá? Agora, com essa emissão que teve recentemente, o fundo tem uma grana aí, vai adquirir mais 15 ativos, então vai ficar mais resiliente. Eu acredito que eles não devem fugir dessa estratégia aí lá de São Paulo, talvez aí expandir para alguns outros estados, são importantes na logística, mas a gente sabe. E aqui no BTLG, a BTG faz um bom trabalho, tá? Eles seguem fielmente a estratégia do fundo e isso é crucial dentro de um fundo imobiliário. Então, pessoal, de atualizações do BTLG foi isso, um mês muito movimentado, bem interessante também. Vamos aguardar o próximo mês para ver quais serão as novidades. Vamos ver se eles vão adquirir esses imóveis mesmo, tá bom? Então, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!